eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Bom, pessoal, o que eu gostaria que nós fizéssemos hoje é conversar um pouco nessa primeira live sobre quem somos. Eu vou me apresentar um pouco melhor sobre quem eu sou, minhas experiências com missões na Europa e também falar sobre o canal Missões na Europa, o site, os grupos que nós temos no WhatsApp de Missões na Europa e algumas iniciativas que nós temos sobre conhecer, orar, ir, contribuir para com o campo missionário na Europa. Eu gostaria de falar também um pouco sobre a oferta missionária do mês, que esse mês vai ser para o missionário Christian Marques, da Sérvia. Vou falar um pouco melhor sobre essa oferta daqui a pouquinho. E depois vou entrar mais numa discussão com vocês, num bate-papo com vocês, sobre por que há tanta falta de sustento, de investimento, de sustento no campo missionário na Europa. Então, vou falar primeiro eu vou dividir em duas partes, Europa e Brasil. Primeiro sobre a Europa, falando quais os problemas, por que a Europa não consegue se auto-investir, manter os missionários e pastores que estão lá. E vou falar da questão do Brasil, o que está acontecendo mais no Brasil e qual que é a linha, o que o Brasil, a igreja brasileira está fazendo mais por missões. Então, vou começar aqui falando quem eu sou. Como você já sabe, meu nome é Glauber Destro e eu, com 24 anos, fui para a Europa. Eu sou formado em jornalismo, trabalhei alguns anos em várias áreas de comunicação e depois juntei dinheiro e fui para a Europa, fui para a Itália fazer a minha cidadania italiana. E depois que eu consegui a minha cidadania, tem um vídeo explicando como eu consegui fazer essa cidadania e Deus foi maravilhoso comigo, é um testemunho muito lindo do que Deus fez até eu conseguir moradia e tudo mais lá na Itália. Tem um vídeo no canal Missões na Europa contando esse testemunho. E eu fiquei 3 anos na Itália, na região de Vêneto, na província de Belluno, e lá depois eu tive o desejo no coração de Deus de sair de lá e estudar teologia. Estudar teologia na Europa. E aí eu encontrei que na Hungria tinha um instituto bíblico, chama Instituto Bíblico Palavra da Vida, que é uma escola bíblica, e lá eu fiquei por 2 anos. Isso foi 2013 e 2014. E lá eu aprendi o inglês, aprendi bastante da Bíblia. Se você está terminando a escola e quer estudar 1 ano ou 2 anos da Bíblia na Europa, vai para lá, que eu recomendo, é maravilhoso. E, pois bem, lá, durante o verão, a gente tem que fazer o Summer Ministry, o Ministério de Verão, que é junho, julho e agosto. E eu fiz, no verão de 2013, uma viagem missionária, ajudei uma igreja no sul da Espanha, na cidade de Huelva. E fiquei lá 2 meses servindo nessa igreja, aprendendo espanhol. E em 2014, eu fiz a mesma coisa, só que na França. Eu fui para Montpellier e Lunel, e lá eu fiquei por 2 meses, estudei o francês, ajudei uma igreja por lá. E uma coisa maravilhosa, além de aprender a palavra de Deus e conhecer essas línguas e culturas e contextualizações e tudo mais, nesses 2 anos que eu fiquei na Hungria estudando, eu conheci lá também a minha esposa. E eu queria chamar ela aqui e que vocês conhecessem também um pouco a minha esposa, Vanessa. Oi, tudo bem? Vou pedir o número right here. Oi, tudo bem com vocês? Sou muito feliz de falar com vocês finalmente. Eu sei que eu não apareço muito nos vídeos do Glauber, mas aqui eu estou. Tchau, todo mundo. Bom, a Vanessa, ela é... Vem um pouquinho mais pra cá. Sim. A Vanessa, ela é americana. Ela nasceu, cresceu, viveu sempre aqui nos Estados Unidos. Nós estamos nos Estados Unidos nesse momento. E os pais dela são da Centro-América, eles são do país chamado El Salvador. Então, ela fala fluentemente o inglês, fluentemente o espanhol e aprendeu o português também, né? Mais ou menos, sim. Não, mais ou menos, aprendeu muito bem. E
E também o italiano está aprendendo, consegue entender bastante. Sim. É. É verdade. O nosso desejo, nossos planos é daqui a pouco nós irmos para a Itália para a gente servir como missionários lá, período integral. E que mais? Nós estamos aqui nós estamos estudando e trabalhando, juntando sustento para depois voltarmos para servir na Europa, inicialmente na Itália. Eu estou estudando atualmente no Southern Baptist Theological Seminary, que é um seminário daqui dos Estados Unidos, batista, onde eu faço o meu mestrado em divindade com ênfase em plantação de igrejas. E você? Eu estudo na Liberty University e eu estudo educação com estudos bíblicos. Yeah, Education and Biblical Studies, que seria pedagogia e com teologia junto. A Vanessa estuda numa universidade evangélica. Sim. Uma universidade enorme, evangélica. Liberty University. Yeah. Isso. É isso. Então, a Vanessa vai estar ajudando aqui, vendo alguns comentários e me passando aí algumas perguntas para eu tentar ir respondendo aqui. Façam qualquer pergunta que vocês tenham, não tenham vergonha. A gente está aqui para ajudar vocês com qualquer coisa. E sim, tudo bem então. Fala português direitinho, né? O Francisco Robson perguntou: melhor lugar para estudar teologia na Europa? Bom, aonde eu conheço é na Hungria. Eu 100% recomendo estudar, se você quer estudar na Europa e tal, eu recomendo muito a teologia na Hungria. Não é um seminário de teologia onde você estuda 4, 5 anos, é só uma escola bíblica, um instituto bíblico. Você não sai formado em teologia, mas você tem um certificado formal, um certificado que muitas universidades evangélicas, muitas universidades de teologia aceitam os cursos que você tem, principalmente em universidades nos Estados Unidos. E, nossa, muda a sua vida estudar 1 ano ou 2 anos. A maioria do pessoal que estuda lá são pessoas, são jovens que terminaram a escola e vão para fazer 1 ano. E quem faz 2 anos é quem tem mais uma ênfase, uma visão mais missionária, que aí já trata mais sobre missões, liderança e tudo mais. Eu recomendo você ir 2 anos, mas se você ficar 1 ano, isso vai transformar a sua vida, com certeza. Bom, então, eu já falei de mim, não queria falar tanto aqui de mim. Eu gostaria, então, de falar mais sobre o canal Missões na Europa, o site e tudo mais. Então, eu vou falar do canal. Já faz mais de 2 anos que eu iniciei o canal Missões na Europa. Nós temos 3 canais sobre isso, um em português, um em espanhol e um em inglês. Mas o canal que a gente está trabalhando muito mais agora é o de português, claro. A tendência, eu espero que a partir do ano que vem a gente comece a trabalhar em inglês, principalmente com a Vanessa, vai nos ajudar a fazer alguns vídeos aqui em inglês. E nesse canal, você, vendo lá no YouTube, você encontra playlists sobre cada um dos 50 países da Europa, como é que está o evangelho nesses países. E nós temos algumas iniciativas, por exemplo, a gente quer saber como é que está o evangelho em cada um dos 50 países da Europa. Não tem informação disso. Não tem um documentário claro que fala sobre a Suécia, como está o protestantismo na Suécia, por exemplo. Não tem muita pesquisa quanto a isso. Então, nós estamos nos juntando, eu com os meus amigos evangélicos aí do Brasil, a gente se junta e a gente vai criando nossos planinhos para descobrir como é que está o cristianismo evangélico nesses países, entrar em contato com os missionários por lá e tudo mais. Como já faz mais de 2 anos que eu tenho o canal Missões na Europa, eu já recebi muitos contatos de pastores e missionários, principalmente brasileiros, que estão na Europa. Então, eu conheço agora mais de 100 missionários brasileiros servindo atualmente, formalmente, na Europa. E com isso a gente acaba sempre no WhatsApp, principalmente, conversando, dialogando sobre
sobre tudo isso, como é que está o campo missionário nesse continente. Então, falei um pouco do canal. No canal também eu procuro fazer entrevista. O ideal é que cada semana a gente tivesse uma entrevista de algum missionário, de algum pastor que está na Europa. Mas como eu estou aqui agora nos Estados Unidos, fica muito complicado por causa do fuso horário fazer essas entrevistas. Então, tenho alguns amigos missionários que estão na Europa e quando eles conseguem, quando eles podem, eles que fazem agora essas conversas, essas entrevistas com os missionários e pastores ao redor da Europa. Então, falei um pouco sobre o canal, agora sobre o site. A gente começou recentemente a trabalhar em um site no Wix. Na verdade, não sei se o Wix ele é um blog ou é um site, mas tudo bem. E isso graças a Carol, a Ana Oliveira, que eu acho que está aqui participando com a gente. Ela que iniciou o site e ela que praticamente 100% do conteúdo, ela que está elaborando e trabalhando nesse site do Wix. E mais para frente, daqui algumas semanas, uma semana, 2 semanas talvez, a gente vai ter um site formal de missõesnaeuropa.com.br. E nesse site, eu acredito que vai ser um avanço para a gente, além do canal, mas vai ser um avanço para a gente ter mais detalhado e de modo mais formal e tudo mais, sobre o evangelho em cada um dos 50 países da Europa. Então lá vai ter o mapa da Europa, assim como já tem agora, mas estamos ainda em processo de elaboração, vai ter o mapa da Europa, onde você pode clicar no país que você quer saber melhor, e clicando lá, por exemplo, Alemanha. Aí clicando você vai ter várias informações sobre como está o cristianismo na Alemanha, a questão religiosa na Alemanha, quem são os missionários que nós conhecemos até agora que estão servindo por lá, onde estão as igrejas presentes nesse país, vai ter o Google Maps linkando quais são as igrejas presentes no país da Alemanha, e a gente pouco a pouco vai trabalhar para que a gente tenha essa realidade, essas informações em todos os 50 países da Europa. É muito trabalho, mas pouco a pouco a gente vai chegando lá, e com a ajuda um do outro, a gente vai crescendo nisso tudo. Eu tenho, graças a Deus, um grupinho no WhatsApp, onde amigos meus, voluntários, pessoas como você, falaram: eu gostaria, Glauber, de ajudar vocês a encontrar conteúdo, a encontrar mais como é que está o evangelho em cada um dos países. Se você, então, é como uma pessoa dessas que quer fazer parte disso, você, então, entra em contato comigo, eu coloco você nesse grupo e lá a gente conversa melhor sobre como é que está o que a gente pode fazer, então, para pesquisar e tudo mais. Uma outra iniciativa que a gente tem, semelhante a essa, que é para o canal Missões na Europa, eu esqueci de falar isso, que tem a ver com um canal em si, como está o evangelho em cada país. Nós temos um grupinho de pessoas onde cada um escolhe um país da Europa, essa pessoa pesquisa um pouco como é que está a realidade do cristianismo nesse país, e aí faz um áudio. Uma vez ela fazendo o texto, ela pesquisa, ela faz o texto, e depois ela faz o áudio e manda para a gente. Que aí a gente, com alguns amigos nossos aqui, a gente edita isso em um vídeo, a gente faz um vídeo e publica no canal. Então hoje a gente tem mais ou menos uns 6, 7 vídeos sobre como é que está o evangelho, por exemplo, em Liechtenstein, um país da Europa pouco conhecido, entre outros países, né? Então, se você for ver lá no canal da Europa, tem um playlist próprio que é Evangelho país por país, Evangelho na Europa, e lá vai ter vídeos de 3, 5 minutos falando sobre a realidade, o Evangelho nesses países. Então, se você quiser fazer parte disso, ajudar com fazer um texto sobre o Evangelho em algum país, fazer um áudio, fazer a edição do vídeo, ou fazer a tradução, porque uma vez a gente tendo editado o vídeo, a gente depois traduz o texto, a gente traduz o áudio para o inglês e para o espanhol,
e depois a gente usa a mesma edição para colocar nos canais em inglês e espanhol. Gente, o nosso desejo é que a igreja brasileira, a igreja em si do mundo, venha conhecer mais a realidade do campo missionário na Europa. A Europa, vou falar um pouco aqui da Europa, então. A Europa é o continente com menos evangélicos. Tem cerca de 3, 4% de evangélicos praticantes na Europa. Muita gente pensa que, mas no norte da Europa, na Alemanha, nos países do norte, a maioria é evangélica. Mas não, gente. Quando a gente conversa com os missionários que estão lá, com os pastores, até pastores alemães que estão lá, a gente descobre que a maioria das pessoas é evangélico nominal. Eles se dizem evangélicos, mas eles não vivem, com certeza, não vivem, a maioria não vive o evangelho. Então, cerca de 3%, se eu não me engano, ou menos, de evangélicos na Alemanha existe, por exemplo. Praticantes, evangélicos praticantes. E há poucos missionários servindo nesse continente, e a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, sobre a questão de sustento, por que as igrejas investem pouco na Europa. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, eu queria terminar de falar das nossas iniciativas, que bom, eu falei, pensa em orar, ir e contribuir. Sobre orar, a iniciativa que a gente tem é que nos nossos grupos do WhatsApp, a gente tem essa iniciativa de que na última semana de cada mês, eu pergunto para o pessoal quais são os pedidos de oração, e aí a gente recolhe, a gente faz uma lista dos pedidos dos missionários, dos pastores, ou do pessoal que está no Brasil, que quer oração para se preparar, para ir para a Europa. Então a gente faz essa lista, e durante o mês a gente vai orando a partir desses pedidos. Então, orar, essa é uma iniciativa que a gente tem sobre oração. Sobre ir, a gente tem a iniciativa que é o canal, são esses grupos. Deixa eu falar para vocês sobre os grupos do WhatsApp. Nós temos mais ou menos uns 10 grupos divididos por países ou regiões da Europa. Temos o grupo de missões na Itália, missões na França, missões na Espanha, missões no leste europeu, missões em Portugal, missões no norte da Europa e acho que eu falei todos. França, Itália, Portugal, Espanha, norte da Europa e leste europeu. Acho que foram todos. Então temos esses grupos. Temos também o grupo de missões na Europa em inglês para os americanos ou amigos. Nós temos vários amigos que falam inglês que estão ao redor da Europa, eles estão nesse grupo também. E um grupo de missões na Europa em espanhol, Misiones en Europa, mais para o pessoal hispano. Então, se você gostaria de conhecer mais sobre como é que está o cristianismo, a realidade missionária, o evangelho na Itália, se você é descendente italiano, se você gostaria de um dia ir para a Itália, Deus colocou mais no seu coração o país Itália, então fala comigo que eu posso adicionar você no grupo de missões na Itália. Ou se caso for Portugal, ou França, ou por aí vai, você entra em contato comigo, que a gente conversa antes, e eu adiciono você em um desses grupos, para você ir acompanhando mais os pastores e missionários que estão já no país, já no campo. Bom, falei sobre orar, falei sobre ir, e agora sobre contribuir. Acho que foi no começo desse ano, em janeiro, que desses nossos grupos, vendo tantos problemas de amigos nossos, missionários, que estavam precisando, estão precisando de ajuda, alguns ainda estão, a gente fez essa iniciativa de a cada mês a gente escolhe um missionário, a gente pega um missionário que está passando por algum tipo de necessidade ou tem um projeto, e a gente então a gente faz um esforço para contribuir a esse missionário nesse mês. A gente incentiva cada um a contribuir com R$10, esperando que pelo menos R$10 seja uma quantia que dê para cada um participar. Muita gente pensa, mas o pessoal está na Europa, eles precisam de mais dinheiro do que R$10. Se você
tem condições de ajudar com mais R$ 10, amém, glória a Deus por isso. Mas o que a gente quer é que todos participem no orar e contribuir. Então, no contribuir, pelo menos 5, R$ 10, dá para todo mundo participar. E como pelo menos no nosso grupo, nos nossos 10 grupos, são mais de 1.000 pessoas, se cada um ofertasse, seria um bom valor significativo para o missionário. Mas, infelizmente, não é o que acontece. São cerca de 10 a 20 pessoas que contribuem apenas. Então, eu espero que você, entrando no grupo e se envolvendo com tudo isso, possa também participar com o contribuir, porque é uma situação complicada que os missionários passam por lá. E agora eu vou falar próprio sobre isso, deixa eu falar primeiro qual é o missionário do mês. No mês passado, nós contribuímos, ofertamos para o missionário Walter Gonçalves, ele serve na Bósnia. Ele faz muitos anos, não sei quantos anos exatamente, mas acho que mais de 20 anos que ele serve no leste europeu. Ele serviu já na Bélgica e agora ele serve mais no leste europeu. E ele está servindo na Bósnia, mas infelizmente em setembro ele sofreu um acidente de carro que passou até no jornal lá da Bósnia ou da Croácia, que foi. Ele sofreu um acidente de carro durante uma viagem e ele se encontra atualmente no hospital e ele está até agora paraplégico. E nós estamos orando por ele e por isso nós, no mês passado, no mês de outubro, ofertamos a ele para ajudar ele a se recuperar e fazer ajudar financeiramente nessas questões com ele. Então, nós já fizemos essa oferta no mês passado a ele. Caso você queira conhecer mais ele, você pode entrar no nosso site no Wix, do Missões na Europa, é só entrar no Google que você vai encontrar, e lá você vai saber mais informações dele, vídeos dele e tudo mais, áudio dele falando. No canal do YouTube tem vídeos dele também explicando tudo com mais detalhes. Então, se você quiser, eu te encorajo a conhecer mais a ele, a realidade dele, lá da Missionário na Bósnia, e ajudar ele, se possível. E nesse mês de novembro, vamos lá, no mês de novembro agora, nós estamos ajudando um outro missionário agora, que é o Christian Marques. Christian Marques, ele é missionário na Sérvia, um outro país do leste europeu, e ele está lá servindo já há alguns anos na Sérvia, acho que desde 2014, se eu não me engano, e ele está com a esposa e a filha. A filha tem 13 anos e tem a esposa aí, e eles têm várias atividades, vários ministérios. Eles trabalham com implantação de igrejas, eles trabalham com o ministério infantil, tem muitas crianças, acredito eu, nessa igreja. Eles trabalham com estudos bíblicos, com o ministério de mulheres, e então eles têm, mas principalmente é a implantação de igrejas, e nós estamos agora ofertando a eles por 2 motivos. Uma, porque eles ainda não têm, infelizmente, 100% do sustento mensal deles, e outra questão é porque eles estão com uma necessidade nesse momento, que a igreja está crescendo, e eles não têm os recursos do mixer, da mesa de som, de microfone e tudo mais. Eles estão tendo que gritar todo domingo, praticamente, lá durante o culto. Então, eles gostariam de uma ajuda nisso, e nós estamos, por isso, contribuindo a ele. Ok? Se você quiser conhecer mais ele, no canal Missões na Europa, nós já entrevistamos o Christian Marques, missionário da Sérvia. Então, lá tem uma conversa maravilhosa que a gente conversou com ele sobre como é a Sérvia, como está o cristianismo na Sérvia, um país que precisa muito de Cristo. A maioria predominante desse país é de gente ortodoxa, e eles refutam muito os evangélicos, e eles acham que o evangélico é uma seita, é bem complicado. E o Christian Marques está lá, ele é um dos poucos missionários evangélicos presente na Sérvia, e vale a pena você conhecer mais
sobre esse campo missionário, sobre acompanhar o Christian e os ministérios dele e se envolver mais com tudo isso. Ok, então falei aqui sobre a oferta missionária do mês, quem é o missionário do mês, e terminando falando sobre as iniciativas. Como vocês estão vendo, estou só falando das iniciativas que nós temos. A última é a chamada Mantenedores Fiéis, porque não basta só a gente ofertar, fazer uma oferta de R$10 para um missionário, e depois nunca mais ofertar ele. Então tem missionário que recebe uma oferta naquele mês, depois ninguém mais oferta ele. E o que ele precisa é de ter uns mantenedores fiéis, né? Então, o que nós encorajamos é que, nos nossos grupos, o que nós encorajamos é que se Deus colocou no seu coração a França, se Deus colocou no seu coração a Espanha, ou se Deus colocou no seu coração a Itália, por exemplo, então vale a pena você conhecer mais e acompanhar os missionários e pastores que estão nesse país, no qual Deus colocou no seu coração, e a partir disso, ver qual deles está com necessidade e você ver com eles como você poderia contribuir também financeiramente a eles. Então, por exemplo, eu acho que uma boa dica é, se você tem R$20 que você pode ofertar por mês, eu diria que seria interessante você ofertar R$10 sempre para esse missionário do mês, para a oferta missionária do mês, e outros R$10 para algum missionário do país que Deus colocou mais no seu coração. Então, essa é uma dica. E é isso. Falei aí sobre todas as nossas iniciativas. E não sei se tem alguma pergunta. Que pergunta que tem? O Francisco Robson perguntou qual é a visão da Igreja da Europa. Visão é celular? Ok. Legal. As igrejas na Europa, elas são muito, muito pequenas. Elas têm uma média de 40 membros. De 30 a 40 membros. Algumas maiores têm 80, mas já se vê menos igrejas com 80, 100, né? Claro, existe, por exemplo, no sul da Itália tem uma igreja com 3.000 membros. Nas grandes capitais tem uma igreja com 1.000 membros, mas isso é muito, muito, muito raro na Europa. Então, igreja celular, sim, há igrejas na Europa que trabalham com células, com certeza. Na Itália, na igreja onde eu vinha servindo, trabalha com células. Eu amo esse trabalho durante a semana, os irmãos se encontrarem, se conversarem, lerem a Bíblia juntos, e a célula, ou o nome que cada um dá para isso, para grupos familiares e tal, é uma comunhão que tem maravilhosa, eu recomendo isso, mas como tem tantas igrejas pequenas, com poucos membros, então muitas dessas igrejas pequenas não trabalham com células. Quando tem apenas 30 membros, por exemplo, eles costumam fazer, durante a semana, vão para a igreja e eles fazem o estudo bíblico deles lá. Porque só fazer esse estudo bíblico já é umas 10, 15 pessoas que dá para participar durante a semana, e pronto. Então, não tem tantas pessoas para você fazer já 4, 5 células, né? Já as igrejas maiores, muitas dessas igrejas maiores têm. Então, por exemplo, a Igreja Batista de Treviso, Chiesa Batista Ágape, ela é uma igreja que, quando eu saí, eu acho que tinha umas 11 células, mas deve ter mais do que isso agora, células ao redor de Treviso e da região de Vêneto. Eu gostaria de focar mais agora a nossa conversa, e assim a gente termina por hoje, para a gente conversar sobre... Bom, tem mais duas perguntas. Vamos ver, depois eu foco sobre outra questão, então. Tem duas perguntas. A primeira é a Ana, que perguntou: com a vivência de vocês na Europa e conhecendo de perto a realidade espiritual lá, sabemos que é bem difícil, mas gostaria de saber qual a visão de vocês para o futuro do cristianismo na Europa. Boa pergunta. Ela perguntou qual é a nossa experiência lá? Ela perguntou qual é a visão de vocês para o futuro do cristianismo. Mas o começo da pergunta, como é?
como a vivência de vocês na Europa e conhecendo de perto a realidade espiritual Como é lá. a vivência, nossa vivência na Europa? Porque a gente, no começo do vídeo, a gente comentou já Sim. da nossa vivência na Europa e tudo mais, né? Bom, vou falar então da visão, qual seria a visão, o futuro para o cristianismo na Europa, então. Infelizmente, não olhando aos olhos humanos, não é muito bom, porque, e tem vários motivos, nossa, tem várias questões aí que a gente poderia conversar, nem vou entrar em muitos detalhes, num outro tema a gente pode ficar um bom tempo conversando sobre isso, para mim seria um prazer, mas eu diria que o secularismo é um ponto que já está muito forte na Europa toda. Isso faz com que, principalmente os jovens, adolescentes hoje, sejam totalmente... eles não ligam, então, para a igreja, não ligam para a religião. Então, eles são muito seculares. Eles não querem ouvir, não querem ser evangelizados. Então, isso é muito forte na Europa. Por causa disso, aumenta o ateísmo, aumenta o número dessas gerações que estão surgindo de gente que não quer saber de Deus, que não acredita em Deus, e eles, então, com isso aumenta também esse movimento pós-cristão, que significa que é meio que contra o cristianismo. É como se o cristianismo fosse uma coisa já do passado, que não deu certo, então agora já estamos numa outra era, uma nova era, e temos já uma visão de mundo melhor do que o cristianismo deu no passado e que não deu certo. Essa visão desses jovens que acreditam no pós-cristianismo, né? Infelizmente. Então, a gente tem muito, muito o que aprender em como contextualizar com esse pessoal, como evangelizar esse pessoal que nunca ouviu falar da igreja evangélica, praticamente, porque há raríssimas igrejas evangélicas nas cidades deles. Esse pessoal que não quer saber de Deus, não quer saber de religião. E falando de cristianismo, esses jovens são contra o cristianismo. Por causa de tudo isso, quando você vai evangelizar, conversar com eles, fica muito mais demorado esse processo de evangelização. Por isso que as igrejas demoram muito mais para crescerem. Há mais barreiras religiosas, há mais barreiras espirituais para a gente ir quebrando e modelando do que se a gente fosse evangelizar no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, o secularismo é uma grande influência aí, que atrapalha aí para o futuro do continente europeu. Outra questão é o islamismo, onde talvez alguns de vocês já devem ter pensado aí, que o islamismo tem crescido cada vez mais em vários países da Europa, principalmente no norte da Europa e na Espanha, e pouco a pouco esses islâmicos estão tomando cidades e cidades. Eles não impõem até agora nada nas regiões onde eles estão dominando, mas a tendência é que se o islamismo em 50 anos dominar geral o país, dominar geral o continente, vai demorar pouco para eles imporem a lei deles e aí não poder mais evangelizar, não poder mais ser um cristão evangélico nessas regiões. Os europeus, eles têm a quantidade de filhos de 1,2 por país, em geral, na Europa, mais ou menos, o que significa que teria que ter mais de 2 filhos por casal, né, por família, para continuar a cultura, para continuar a nação, a vida desse povo, né? Mas infelizmente está a menos de 2. E enquanto que os islâmicos, eles têm cerca de 8 filhos por família. Então, esse é um segundo ponto que, quando a gente olha para daqui 50, 100 anos, como é que vai estar a Europa, essa vai ser uma grande influência também. Alguns pastores na Europa dizem que isso não é uma coisa ruim, que os imigrantes que estão vindo agora, esses islâmicos que estão vindo, eles são mais fáceis, e eu concordo com eles, é mais fácil, muito mais fácil, você evangelizar um islâmico na Europa do que você evangelizar um europeu. Porque o islâmico
ele acredita em Deus, ele conhece Deus, conhece do jeito dele o Antigo Testamento, as profecias, algumas profecias, ele conhece e acredita em Jesus Cristo como profeta. Então, já está meio caminho andado, muito mais do que um europeu secular, ateu. Então, com o islâmico fica mais fácil para a gente conversar. E os islâmicos, eles querem conversar com você. A maioria deles está aceito de receber você e começar a conversar com você sobre essas questões. Basta a gente estar preparado quanto a como evangelizar um islâmico. Então, se você vai para a Europa, eu te aconselho sim a você focar com islâmicos, em evangelizar os islâmicos também, por dois motivos. Porque eles precisam também de Cristo, é mais fácil evangelizar eles do que um não cristão, dizendo humanamente, né? Mas que a gente sabe que é o Espírito Santo que trabalha nisso tudo. Né? E também um outro e último motivo que eu diria convém a gente evangelizar os islâmicos, ter ministérios para evangelizar, se preparar bem para evangelizar islâmicos na Europa, porque a gente vê que daqui 40, 50, 60 anos, eles vão ser metade ou maioria na Europa. Então, em vez de a gente ficar evangelizando apenas europeus, então já vamos evangelizar o povo da futura Europa, que provavelmente vão ser esses islâmicos. Do Milton Campos Jr. Glauber, na sua experiência de missionário na Europa, qual a melhor forma de alcançar o europeu com a palavra de Deus, evangelizando, estudo bíblico ou ação social? Ok. Espero que tenha tido para vocês ouvirem a pergunta. Posso ler? Sim. Só para ficar, não sei se... Glauber, sua experiência como missionário na Europa. Qual a melhor forma de alcançar o europeu com a palavra de Deus? Com a palavra de Deus? Evangelizando, estudo bíblico, ação social. Bom, eu diria que depende muito do que Deus, do chamado de Deus para a sua vida, para você, para o que Deus colocou no seu coração. Se Ele colocou ação social, se Ele colocou evangelismo de rua, se Ele colocou entregas de folhetos, entregas de bíblias para alguém, amém, Deus te abençoe, faça isso, porque é o que Deus tem colocado no seu coração. Eu diria que todas as ferramentas, uma vez contendo o evangelho claro e verdadeiro de Jesus, todas as ferramentas são válidas, mas, humanamente falando, eu diria que algumas podem ser melhores do que as outras. Por exemplo, se a gente sabe que o europeu está super distante do cristianismo atualmente, principalmente o jovem, essa nova geração de jovens adolescentes, então, dificilmente eles vão aceitar ler uma Bíblia. Eles vão dificilmente aceitar receber uma Bíblia. Então, talvez entregar uma Bíblia não seja a melhor opção, porque existem mais barreiras para serem quebradas, para então eles receberem melhor a Bíblia e começarem realmente a ler essa Bíblia. Mas, dito isso, eu tenho amigos que eu amo do coração que têm esses ministérios como esse na Europa. E, como eu disse inicialmente, Deus colocou eles para trabalhar com um ministério como esse de entrega de Bíblias e folhetos, e vidas têm sido alcançadas com isso. Então, como eu disse, humanamente falando, esse é o que a gente pode deduzir, vendo a questão de contextualização e tudo mais. Mas tudo depende do que Deus vai colocar no seu coração. Eu gostaria de terminar falando sobre, ou falar aqui só uma questão, que é da questão de sustento. A pergunta é, por que existe essa falta de sustento para missões na Europa? Eu diria que há um problema na Europa e há um problema no Brasil. Na Europa, é o fato das igrejas pequenas. Se as igrejas têm 30 membros, 40 membros, então realmente vai ser difícil da igreja conseguir manter missionários, investir em missionários. Essas igrejas de 30, 40 membros que tem na Europa, muitas delas, quase todas, não têm nem condições de pagar o pastor
ou de pagar o aluguel do local deles. Eles ficam em dificuldade com isso. Então, esse é um fator já, o primeiro fator que eu diria de problemas na Europa, que acaba acarretando na falta de sustento para missões na Europa. Outro problema é que as igrejas locais na Europa, elas não têm uma visão missionária. As igrejas europeias, as igrejas onde a maioria dos membros são europeus, infelizmente, eles não têm uma visão missionária. Eles querem aprender da Bíblia e ficar entre eles. Eles não têm uma visão muito de evangelizar a cidade ao lado. Então, essa é um outro paradigma aí para ser trabalhado, revitalização dessas igrejas. Uma outra questão é que poucos dos europeus dizimam na Europa, mas por fato de problemas no passado, do humanismo e dessas questões, hoje esses europeus, muitos europeus, eles não têm essa cultura como o brasileiro e principalmente o americano tem de tranquilamente dizimar ou dar ofertas. Então, essa é uma outra questão para ser trabalhada na revitalização de igrejas com igrejas europeias. E outra questão de problema na Europa, que atrapalha com o sustento de missões na Europa, é a questão do visto religioso, que quando o missionário brasileiro ele vai para a Europa servir como missionário lá, ele não pode trabalhar. Ele tem um visto religioso e ele só pode cumprir essa atividade religiosa. Então a gente pensa que uma vez esse missionário que foi para Portugal, que foi para a Itália, uma vez entrando lá, ele vai ter condições financeiras de se auto-manter. Na verdade, não, porque é ilegal se manter, é ilegal fazer bicos, trabalhos, conseguir um trabalho secular para se manter nesses países. Então, é muito sério quando a igreja no Brasil envia um missionário que está com visto religioso para servir na Europa. É muito sério quando você, que é amigo de um missionário e está sendo um mantenedor fiel dele, é muito sério esse trabalho, porque eu conheço alguns desses que passam por muitos problemas por causa disso. E por se tratar de questão financeira, muitos deles ficam acanhados, não querem todo mês falar, e aí, e aquela oferta? Ou avisar a igreja da situação deles. Tem sempre esses problemas. Então, eu encorajo você para, se você está ofertando, ou se você for ofertar, que você torne um mantenedor fiel, que você todo mês venha ajudar isso. Agora, eu falei então alguns problemas na Europa que acarretam na falta de sustento para missões na Europa. Mas agora eu vou falar dos problemas no Brasil. Um deles, como nós sabemos, é a moeda. A relação entre euro e real. O euro é muito mais alto do que o real, então fica mais complicado de uma igreja manter um missionário lá, fica mais complicado de um missionário encontrar várias igrejas e mantenedores para ele se manter na Europa. Outra questão é essa crise econômica. Então, sempre tem acontecido alguma coisa no Brasil e aí as igrejas acabam não querendo ou não podendo investir com missões na Europa, e isso diminui, então, as viagens missionárias nesse continente. Outra questão é a mudança de lideranças na igreja. Quando muda o pastor ou quando muda um pouco a liderança, geralmente eles acabam também alterando as questões das finanças e tal, e o missionário que estava sendo apoiado por uma igreja local acaba não tendo mais condições de continuar. Temos recentemente, aí, por exemplo, a situação de um casal de missionários que está na Espanha, que a igreja informou a eles que a partir do ano que vem eles não vão poder ofertar mais a eles, e essa igreja ofertava 80% ou 90% desses missionários. Então o missionário fica assim sem saber o que fazer nessa situação. É muito triste. A última questão
que eu diria sobre isso, de problemas no Brasil em relação à falta de sustento para missões na Europa, é a visão de missões que a igreja brasileira tem. Há muitas igrejas que elas investem mais com festas e eventos e congressos e conferências e retiros para os seus membros da igreja local, para a sua vizinhança. Isso, amém, é bem-vindo, é necessário, mas algumas dessas igrejas acabam esquecendo do campo de missões, esquecendo de investir em missões. Outra questão é que, quando se trata de missões, isso falando mais da igreja brasileira, quando se trata de missões, a igreja brasileira pensa muito em ir para um país que está pior do que nós, que está pior do que o Brasil. Então, ir para a África, ir para a China, ir para alguns países da América Latina, isso sim é fazer missões. Missões está ligado, então, segundo muitas igrejas, a visão de muitas igrejas, a visão de o que é missão em muitas igrejas da igreja brasileira, está ligado a isso, a ir para um lugar pior do que o seu. Mas, na verdade, não. Nós sabemos que missões, se você está, missões é em todo o mundo, e convém nós irmos e devemos ir em todas as partes do mundo. E o continente, a região onde mais necessita atualmente do evangelho é a Europa. Então, precisamos reverter essa mentalidade. Eu estava falando aí falei sobre um casal da Espanha, né, que está numa situação difícil pelo fato de não ter o sustento aí da igreja deles. Isso me fez me lembrar de mim, quando eu estava na Europa. Eu fiquei 7 anos, de 2010 a 2017, na Europa, e muitas vezes, a maior parte desses anos, eu não tinha o sustento de ninguém, nem de alguma igreja local. Eu vivia na igreja, na casinha da igreja, e a igreja tinha uma foresteria, que é a casa dos forasteiros, e eu vivia nessa casinha, então economizava com aluguel, água e luz e tal. A igreja me dava cesta básica, e era assim que eu vivia. Quando eu tinha que tinha que dar estudo bíblico, pregar numa igreja e tal, eu pagava tudo com os meus custos. Então, quem me ajudava mais era o meu pai e minha mãe. Graças a Deus por eles, foi através deles que eu pude fazer muitas ações missionárias. Mas agora eu sou casado, né, amor? E agora eu não quero voltar para a Europa nessa condição de não ter sustento. Então nós estamos orando para que consigamos aí um grupo de pessoas ou de igrejas que vai nos ajudar para trabalhar a tempo integral na obra. Bom, passou aí então 50 minutos da nossa conversa. Tem mais alguma questão sobre o tema? Deixa eu ver aqui a pergunta. Do MDA? Sim, é um movimento de células. Existem igrejas que, na Espanha, eu conheço algumas igrejas na Espanha que trabalham com esse MDA, com esse tipo de evangelismo 1 por 1. E qual é a sua opinião em usar esse? Eu não estou muito, não acompanho assim tanto o MDA. Eu tenho material aqui, mas não cheguei a ler sobre o MDA. Eu diria que tudo que quando você compra toda uma ideia 100% e tenta imitar, não acredito que é uma coisa muito de Deus. Eu acredito que tem que contextualizar muito, ainda mais se você vai trazer do Brasil para a Europa, existe muita contextualização, mas com certeza há muitos fundamentos que são bíblicos, uma base bíblica. Uma vez seguindo eles, amém, que seja bem-vindo, sim. Bom, gente, vamos terminar aqui, não vamos ultrapassar aqui 1 hora de conversa. Essa primeira live foi mais para vocês me conhecerem, conhecer a minha esposa, tá aqui, vocês não estão vendo, mas ela está lendo os comentários e me ajudando aqui com as perguntas. Mas para vocês nos conhecerem, para vocês conhecerem que nós temos o canal Missões na Europa, em português, inglês e espanhol. Nós temos o site que está sendo elaborado ainda, e que, se você quiser juntar a nós para o avanço do reino, de conhecer e pesquisar como é que está o cristianismo nesse continente, você só falar comigo.
Essa live foi para a gente contar para vocês melhor dos grupos que nós temos e do que a gente faz nesses grupos, sobre a questão de orar, ir e contribuir. Essas 3 áreas, eu diria que todos nós temos que fazer de alguma forma essas 3 áreas juntos na nossa vida. E é isso, falamos sobre a oferta missionária do mês. Espero que cada um de nós possa contribuir então para o nosso irmão Christian Marques, que está lá na Sérvia, que Deus abençoe ele. Essa live aqui primeira foi mais para eu explicar aqui todas as nossas iniciativas. Espero que você tenha entendido e espero que você possa começar a participar dessas iniciativas. Gostaria de terminar com uma oração. Gostaria que nós orássemos agora. Nós que somos crentes evangélicos, acreditamos no poder de Deus, da palavra, convém a gente, numa live dessa, fazer uma oração também, acredito eu. E eu sempre penso sobre oração de que sempre quando a gente ora, alguma coisa acontece. Então, temos que orar sim. Não basta só nos informar, nos contextualizar, conhecer, fazer contatos. A gente tem que orar, a gente tem que dedicar tempo em orar por missões, orar pelo evangelho no mundo inteiro. Esse é um tema que eu não tratei hoje, mas eu não estou sendo exclusivista só de missões na Europa, missões na Europa. O que está no meu coração é missões na Europa também. Nós temos que fazer missões em todo mundo, mas também na Europa. E como está tendo esse desfalque do campo missionário na Europa, é que Deus, pelo menos no meu coração, Ele colocou para mim esse foco na minha vida, esse chamado. E é por isso que eu estou trabalhando nisso. E espero que você também, caso Deus esteja te chamando nisso, que você trabalhe nessa questão também. Então vamos orar por isso. Can you just explain, like, that it's okay to be home in Brazil and to have dreams and desires to go to Europe, but at the same time, like, their mission field is at their home right now. And until God doesn't send them, for them to keep on praying, keep on giving, keep on, just praying for the missionaries who are there now. Ok. Bom, se você que está aí no Brasil, e a Vanessa estava me lembrando aqui, uma interessante, de que missões está onde você está. Então, convém sim você fazer missões agora onde você está. Não é, mas o meu chamado é Europa, eu ainda não tenho condições, não tenho preparo, não tenho sustento, mas eu vou ser um grande missionário, vou evangelizar lá na Europa. Não, a nossa visão, nosso modo de ser é de fazer missões aonde nós estamos. Então, se você ainda não chegou na Europa, faça missões e se envolva na cidade, na sociedade onde você está, se envolva bastante com a igreja local onde você está. E se prepare. Eu aconselho sim todos a fazerem teologia, a fazerem Palavra da Vida, 1 ano de Palavra da Vida, que é um instituto bíblico que chama-se Palavra da Vida. Você pode ver no Google, tem acho que 6 lugares, 6 regiões do Brasil. E você estudar missões, estudar teologia, contextualização também, para depois você ir para a Europa. O nosso canal, os nossos grupos no WhatsApp, que são focados por países e regiões, podem ajudar muito nessas questões. E vamos orando junto, vamos conversando para que em todo esse processo de você que está no Brasil até você chegar na Europa. Ok? Então vamos orar, gente? Vou fechar meus olhos aqui e vamos invocar o nome do Senhor e orar agora pela Europa. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que Tu nos destes de conversar um pouco sobre a Sua visão. A Sua visão, meu Deus, é que todas as pessoas recebam o Evangelho, que todas as pessoas conheçam a Jesus Cristo. E hoje nós focamos aqui a conversar sobre o campo missionário na Europa. Nós queremos orar por esse continente. São quase 5 milhões de pessoas que necessitam de Ti. E essas pessoas, Senhor, muitas delas, principalmente essas novas gerações, desconhecem quem é Jesus Cristo. Deus, levanta
servos, levanta operários que venham ter um chamado divino, um chamado a partir do Espírito Santo, um chamado de Ti, para essas pessoas irem se prepararem e irem para servir na Europa. Seja tirando cidadania europeia, seja trabalhando, mas estando lá, de qualquer forma, que eles venham servir, ajudar os missionários presentes lá, ajudar as igrejas presentes lá e evangelizar bastante, meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor colocou até agora nas nossas mãos. Nós somos responsáveis com tudo isso. Ajude-nos a sermos responsáveis com os dons e talentos que Tu nos destes. Ajude-nos a crescer no avanço do reino de Cristo na Europa, na África, no Brasil, em todo lugar, meu Deus. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, passou aqui, ó, 1 hora certinho. Deus abençoe vocês. A gente conversa melhor, então, no bate-papo aí do WhatsApp, aqui no Facebook. E vamos aí. Até a próxima. Vamos ver quando que vai ser a próxima live aí. Deus abençoe vocês. Abraço.